Uma das coisas que pessoas mais me procuram é para entender mais sobre o tratamento da tontura postural perceptual persistente, a tal TPPP, ou como antigamente era chamada, vertigem fóbica. Esse tipo de tontura é uma tontura muito debilitante, porque traz sintomas que estão aí presentes quase todos os dias, com uma intensidade variável, que dificultam para a pessoa andar, ficar em pé, caminhar, dificultam ir para alguns locais, como locais que têm muita informação visual, tipo shopping, mercado. Se você tem esse tipo de tontura, já tem um diagnóstico, tá na dúvida, tem um vídeo aqui falando só sobre ela, mas hoje eu queria falar mais sobre o tratamento, né? Tratamento da TPPP consiste em três vertentes que são o que a gente tem de evidência científica no momento: o uso de medicação, a psicoterapia e a reabilitação vestibular. A psicoterapia ajuda a gente a trabalhar os sintomas ansiosos que vêm com essa tontura, ajuda o paciente a entender um pouquinho mais sobre como regular essa ansiedade que vem junto. A ansiedade é uma emoção natural, mas ela vai ficando exacerbada, né? A tontura é um sintoma que deixa as pessoas extremamente ansiosas. Então, a psicoterapia ela vai dando ferramentas para o paciente entender mais essa sua ansiedade, o quanto a sua ansiedade pode até mexer com a tontura. E a reabilitação vestibular é como se fosse um tipo de fisioterapia, uma musculação para o sistema do equilíbrio que funciona no nosso cérebro. Ela faz um papel, ela tem um papel ali de trabalhar circuitos cerebrais que façam o seu cérebro entender que o seu sistema do equilíbrio funciona e como você leva de volta para o inconsciente o seu equilíbrio, né? É muito comum um paciente de TPPP racionalizar, tentar ficar imaginando o que ele tem que fazer para ficar equilibrado, enquanto a gente não precisa no nosso dia a dia fazer isso, isso é algo inconsciente. A gente quer tentar trazer de volta esse inconsciente, trazer mais tolerância a movimentos, trazer mais tolerância a depender dos ambientes que a pessoa está. Já a medicação, ela tem um papel ali de regular uma parte química que a gente hipotetiza que está alterada. Hipotetiza porque estudamos o uso da medicação e vimos que a medicação ela ajuda no tratamento. Não é porque a gente não consegue medir essa química cerebral alterada. E também baixa um pouquinho da ansiedade. E quando a gente vai falar de medicamento no tratamento da TPPP, a gente está falando dos famosos antidepressivos, e antidepressivos com essa aspas, porque antidepressivo não é o papel do remédio, ele não é antidepressão. O papel do remédio é mexer com químicos, com substâncias que a gente tem que transmitem informações entre as nossas células do cérebro e não é um remédio que vai resolver, tratar ou ser usado apenas em quadros depressivos. Esses medicamentos, eles podem ser introduzidos logo de cara no tratamento, depois da reabilitação vestibular. Isso é cada paciente é de um jeito. Tem alguns pacientes que acompanham comigo que preferem tentar o tratamento de psicoterapia, mais reabilitação vestibular, antes de introduzir o medicamento, porque o medicamento pode sim ter efeitos colaterais indesejáveis e a gente tenta, claro, minimizar da melhor forma possível esses efeitos colaterais, mas às vezes não é possível. Então, por isso, alguns pacientes optam por não usar. Tenho pacientes que não utilizaram, conseguiram melhorar só com a reabilitação e a psicoterapia. Tem pacientes que tentaram, não conseguiram, precisaram ir para a medicação. As minúcias da medicação. E isso não é algo que vai ter no artigo científico, né? Isso vem com a nossa experiência do dia a dia. Dentre todos os possíveis medicamentos, qual escolher para o paciente? A gente tem aí alguns estudos de medicamentos que foram utilizados no tratamento da TPPP, como a sertralina, o estalopram, a fluoxetina, a venlafaxina, a duloxetina, a mirtazapina e a desvenlafaxina. A gente tem remédios que não estão nessa lista, como a paroxetina, como o Brintellix, a vortioxetina, como a fluvoxamida, que é o Revoque. Então, desses medicamentos que não foram estudados, ainda assim a gente pode testar o uso deles. Não necessariamente precisa ser só esses da lista que foi estudado. E claro, a gente tem que estar atualizado o que está sendo estudado, o que não está sendo estudado. Um vídeo recente que eu postei aqui foi do canabidiol, que ainda não foi estudado no contexto de TPPP. Não quer dizer que não possa ajudar, talvez possa, só não tem estudo provando ou desprovando a sua utilidade. E aí, desses medicamentos, a gente vai pensar qual que cada um traz de efeito colateral e eu quero evitar. Se é um paciente que está sem fome, sem apetite, talvez eu use um remédio que aumente um pouco o apetite. Mas se é um paciente que não quer ganhar peso, eu vou evitar medicamentos que gerem ganho de peso. Se é um paciente que pode
ter muita ansiedade na introdução do medicamento, talvez eu prefira uma opção que tenha gotas, em que eu introduza bem devagarinho o remédio para a pessoa ficar mais confortável com a introdução. Então, esses pormenores depende de cada pessoa, depende aí do medo, do que a pessoa tem de experiência prévia com medicações. E aí no dia a dia tem uma coisa que eu acho muito importante explicar, e é um grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo é isso. Quando a gente introduz um medicamento, na hora que a gente introduz algum desses antidepressivos, existe ali uma curva em que a tontura pode ficar pior. Então eu tenho aqui, pensa que aqui eu tenho a nota da sua tontura e aqui eu tenho os dias que você tá com o remédio. Vamos dizer que a tontura tá aqui num 6. Nessas primeiras 2 a 3 semanas, a tontura pode fazer isso aqui, aumentar e depois cair. E aí ela vai continuamente caindo com o tempo. Isso acontece porque nas 2, 3 primeiras semanas do remédio, a gente não tem ainda o efeito do remédio. O efeito do remédio varia em começar entre 2 até 6 semanas de uso dele, da dose adequada, né? Porque às vezes a gente começa com uma dosezinha mais baixa para depois subir para a dose certa. Isso acontece porque ele aumenta a serotonina muito rápido, mas não é um aumento rápido da serotonina que a gente quer. O aumento rápido às vezes traz os efeitos colaterais de um pouco de dor de cabeça, de piorar a tontura, de ficar mais ansioso, de às vezes mexer um pouquinho com o intestino, de ficar às vezes com a boca muito seca. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a célula responda produzindo receptor para essa serotonina se encaixar. E essa produção da célula leva um tempo. Leva aí entre 2 a 6 semanas. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, quando você começa um tratamento, é importante saber disso para não frustrar ou desistir do tratamento. Eu recebo às vezes muitos pacientes que começaram o tratamento e falam: nossa, mas não, eu fiquei muito mal com a introdução do remédio, eu não quero tomar. Então a gente às vezes conversa, a pessoa prefere não tomar o remédio. Ou, em algum momento, a gente pensa em usar essa solução, por exemplo, que é gotas, né? A gente tem tanto a estalopram quanto a fluoxetina, que são remédios que tem em gotas e a gente pode usar em gotas. Então, essas são informações que eu acho super importantes sobre o tratamento da TPPP. Espero que você goste. Se tiver alguma dúvida aí mais específica sobre os medicamentos, sobre o tratamento em si, deixa aqui nos comentários.